Começamos esta manhã com um alerta da Fox News. Israel agora ordena que as forças de defesa de Israel respondam com força após alegar que o Irã violou o acordo de cessar-fogo. As forças de defesa de Israel afirmam que mísseis foram lançados do Irã após o prazo da meia-noite imposto pelo presidente Trump. Nos últimos minutos, Israel ordenou ataques de alta intensidade contra alvos do regime no coração de Teherã. E essa violação do acordo acontece menos de uma hora antes de o presidente dos Estados Unidos estar previsto para partir para a cúpula da OTAN. Você está assistindo ao Fox e Friends Fast nesta manhã de terça-feira que está se desenrolando muito rapidamente. Eu sou o Todd Piron. E eu sou Carla Shinkids. Vamos direto falar com Mike Tobin, que traz as informações mais recentes diretamente de Israel. E Mike, lá vamos nós de novo. Bem, as coisas estão acontecendo muito rápido. Carly e Todd. A TV estatal iraniana agora nega que eles vão responder que o governo iraniano, o exército iraniano, foi responsável por aqueles 1 ou 2 mísseis que caíram no norte de Israel. Ainda estamos tentando confirmar, o número exato disso. Agora, esse míssil foi, interceptado e caiu sem causar feridos, mas não sem consequências. Como você mencionou, o ministro da Defesa de Israel e o chefe do Estado-Maior agora prometeram uma retaliação feroz pela violação de um cessar-fogo que não tinha nem 4 horas quando esses mísseis atingiram o norte de Israel. Mas, novamente, o Irã está negando que tenha participado disso. Agora, enquanto o cessar-fogo estava prestes a entrar em vigor, cerca de 5 ondas de mísseis balísticos vieram do Irã. Um deles caiu aqui em Beersheva, onde estou agora. E, se olharmos atrás de mim, você pode ver o que parece ser o local do impacto desse míssil, que de fato é o local do impacto do míssil. Você pode ver as equipes de resgate agora vasculhando os escombros, procurando por qualquer possível pessoa que esteja presa nos destroços. Vale mencionar que ninguém está desaparecido neste momento. Eles estão apenas agindo por excesso de cautela. Uma das coisas que vi os socorristas fazendo hoje foi formar uma antiga brigada de baldes, carregando entulho para fora daquele prédio, só para, liberar o máximo de espaço possível. Sabemos que uma família de 4 pessoas estava dentro do abrigo antibombas. Esse abrigo antibombas foi atingido diretamente. Aqui está um porta-voz do comando da frente interna. O que entendemos no momento é que a família estava dentro do abrigo e, infelizmente, quando temos um impacto direto, um ataque direto de um míssil no abrigo, nem sempre isso ajuda. Então, esses abrigos fazem um bom trabalho protegendo as pessoas dentro do raio da explosão. Mas quando você tem uma ogiva poderosa como a que caiu aqui, ela atinge diretamente. Todas as 4 pessoas morreram. Ou foi o número 20 que disse, mais 26 pessoas que ficaram feridas pela força da explosão, e a gravidade dos ferimentos varia. Estamos acompanhando a situação. Quando esses mísseis foram disparados, os caças israelenses estavam no ar sobre o Irã. Eles detectaram os lançamentos dos mísseis e atacaram pelo menos alguns desses lançadores de mísseis. Então, tudo isso aconteceu hoje. Mas a situação agora, claro, é muito frágil, com o ministro da Defesa de Israel e o chefe do Estado-Maior prometendo revidar contra o Irã pelo que eles dizem ser uma violação flagrante do cessar-fogo. O Irã agora diz que não foi ele. Pode ser que estejam olhando para algum outro elemento rebelde ou elementos rebeldes dentro do Irã, ou para algum dos outros grupos de proxy que atuam na região. Pessoal, voltando para vocês. Sim, e Mike, o que estou ouvindo você dizer é que pelo menos um míssil foi interceptado depois que o cessar-fogo entrou em vigor, mas o Irã nega que tenha participado disso. Então, se não for o Irã... Então, quem? Meu fone de ouvido está entrando e saindo, mas pelo menos um míssil foi interceptado. Não há feridos relatados no terreno. Os chefes do exército israelense dizem que o cessar-fogo foi violado e que responderão. Tudo bem. Mike Tobin ao vivo para nós em Israel. Mike, entraremos em contato conforme necessário. Vamos trazer a ex-assessora de segurança e vice-presidente da Heritage Foundation, Vitória Coates. E Vitória, você ouviu Mike Tobin dizer que o Irã está negando que o governo dele seja responsável por esses ataques. Mas supondo que isso não seja verdade, supondo que o governo iraniano seja, de fato, o responsável, isso é apenas um contratempo? O cessar-fogo pode ser salvo? Ou o Irã possivelmente cruzou uma linha vermelha da qual não pode mais voltar? Bem, Todd, infelizmente, esse é o tipo de período conturbado que geralmente acontece em torno de um cessar-fogo, quando um dos lados, normalmente o que está perdendo, tenta conseguir um pouco mais. Eles vão tentar fazer um último ataque
algo para consumo interno, para poder dizer que ainda tem força. E você sabe, nós já vimos do que o Irã é capaz. O que eles fazem é atirar contra prédios residenciais, contra famílias que estão se abrigando em abrigos antiaéreos. Isso está longe de ser algo que se possa chamar de uma grande vitória militar. Israel, por outro lado, está sobrevoando Teherã com total impunidade neste momento e tenho certeza de que fará outro ataque em um alvo estratégico, algo como os lançadores de mísseis, para impedir que o Irã faça isso novamente. Mas isso não diminui o que o presidente Trump conquistou, que foi fazer com que ambos os lados concordassem com um cessar-fogo. É hora de acabar com essa guerra e consolidar as conquistas de Israel e dos Estados Unidos. Então, você acha que, mesmo assim, apesar do fato de Israel estar alegando que o Irã lançou um míssil em Israel e eles estarem dizendo que o cessar-fogo acabou, você acha que, como o Todd disse, isso pode ser só um contratempo? As coisas poderiam seguir de forma mais pacífica nas próximas horas? Bem, Carly, eu nunca me referiria à morte de uma família de 4 pessoas como um contratempo. Isso acho que precisamos ter consciência da gravidade. Mas, ao mesmo tempo, você sabe Israel em grande parte. Entendeu nesse ponto que a morte da família aconteceu e é horrível que isso tenha acontecido. Aconteceu antes do cessar-fogo oficial entrar em vigor e agora que foi. E agora estamos em um novo mundo onde todas as partes concordaram com um cessar-fogo e então o míssil foi lançado. Então, como? Como as pessoas seguem em frente? Bem, eu acho que podemos seguir em frente se a situação se acalmar, se Israel fizer um ataque de retaliação e então pudermos voltar ao cessar-fogo, porque eu acho que Israel já alcançou em grande parte seus objetivos de guerra. Foi isso que eles disseram ontem à noite. Então, eu acho que se o presidente se envolver, se o Irã entender a seriedade da situação e que tanto Israel quanto os Estados Unidos estão preparados para voltar à ação se eles não começarem a agir de forma mais racional. Não consigo imaginar que o presidente esteja satisfeito com esses últimos acontecimentos vindos de Israel. Como o presidente Trump deveria responder? Bem, o presidente Trump vai responder decisivamente. Ele vai deixar claro aos iranianos que as condições. Eles estão em posição fraca. Tanto Israel quanto os Estados Unidos podem agir, como eu disse, com impunidade contra eles. Portanto, agora cabe ao Irã começar a se tornar um parceiro mais responsável aqui. Eles tiveram todas as oportunidades, tanto antes desta guerra começar, para se engajarem na diplomacia, e agora o presidente ontem ofereceu a eles a chance de sentar à mesa e chegar a um acordo. Agora, como já vimos, a paciência dele não é infinita, então é melhor que isso acabe agora e que eles venham para a mesa dispostos a fazer concessões para que possamos chegar ao fim desta guerra. Sim, e o presidente Trump vai partir para a cúpula da OTAN em apenas algumas horas. Como será a conversa durante a cúpula da OTAN em relação a tudo isso? Bem, eu acho que vai ser sobre a necessidade de a OTAN assumir muita responsabilidade pelo que está acontecendo na Europa. Isso é uma grande demonstração de todas as obrigações que os Estados Unidos têm ao redor do mundo, não só na Ucrânia, mas também no Oriente Médio e no Pacífico. Então, eu acho que o presidente vai voltar a um dos seus temas principais, que é fazer com que o restante da OTAN pague sua parte justa pela defesa da aliança. E nós temos as 10 maiores economias da OTAN, sendo os Estados Unidos a principal economia. Os outros 9 estão se agarrando aos 2% do PIB para os compromissos e não aos 3,5% que deveriam atingir. Eles nem chegam perto disso. Então, acho que ele vai impor as regras ali e dizer que, se a OTAN quiser avançar no século XXI, se quiser ser relevante, precisa literalmente colocar dinheiro na mesa. Não queremos promessas.
Não queremos algum tipo de projeção de talvez chegar a 2% em 3 ou 4 anos. Queremos que eles paguem agora. Supondo, por hipótese, que o governo do Irã seja responsável por esses ataques e não algum grupo proxy, como Mike Tobin sugeriu que poderia ser o caso, considerando que o Irã está negando o envolvimento, será que o Irã escolheu esse momento justamente para constranger o presidente Trump enquanto ele vai para a OTAN? E, se for o caso, quão grande foi esse erro de cálculo? Bem, eu não sei o quão específico foi no sentido de constranger o presidente. Eu diria que foi, sim, um erro de cálculo por parte do Irã, se eles forem os responsáveis. É meio que como eu disse, essa zona cinzenta em torno do estabelecimento de um cessar-fogo, que pode ser um período meio complicado. Mas eu acho que o principal é ele enviar uma mensagem aos iranianos de que isso é inaceitável, que se eles querem chegar à diplomacia, vão ter que começar a agir com responsabilidade. Caso contrário, ele vai voltar a agir com firmeza e deixar os israelenses retomarem as ações. Está aí a declaração do ministro da Defesa, Israel Katz. Instruir as forças de defesa de Israel a responderem com força à violação do cessar-fogo pelo Irã, com ataques de alta intensidade contra alvos do regime no coração de Teherã. Então, diante disso, você diria que a guerra está oficialmente retomada agora? Bem, vamos ver o que os israelenses realmente vão fazer. Acho que alguns ataques direcionados em resposta a isso seriam proporcionais. E então, a bola volta para o lado dos iranianos. Então, acho que vamos ver o que as próximas horas trarão, mas, isso não foi uma boa jogada por parte dos iranianos, mas eu realmente acho que o cessar-fogo pode ser recuperado. E finalmente, o Todd mencionou isso, mas Israel está dizendo que um míssil foi interceptado e o Irã está negando que tenha participado disso. Poderia ter sido um grupo proxy e não um ataque iraniano direto? Ou Israel consegue identificar e determinar se isso veio do espaço aéreo iraniano? Bem, se ainda não descobrimos isso, Carly, vamos conseguir descobrir em pouco tempo. E eu ficaria um pouco surpreso, porque os proxies iranianos têm se destacado pelo silêncio ao longo desses 12 dias de guerra. Não vimos nenhum foguete disparado pelo Hezbollah. O Hamas tem estado quieto. E, ainda mais surpreendente, os Houthis também têm estado quietos. Então é possível que algum deles tenha disparado alguma coisa, mas, como eu disse, os israelenses vão conseguir identificar bem rápido qual foi a trajetória desse projétil e tenho certeza de que eles vão divulgar esses resultados. E, nesse sentido, seria estranho que os proxies agissem agora, o que realmente coloca em dúvida a negação do Irã de que eles sejam responsáveis por esse ataque. Vitória Coates, jogamos muita coisa para você, notícias de última hora, literalmente minutos antes do nosso programa começar. Agradecemos a você e a sua análise nesta manhã.